Olá, gente, tudo bem com você? Aqui comigo vai tudo bem. Se você chegou aqui agora nesse vídeo, seja muito bem-vindo aqui. Vamos hoje de testemunho e eu tenho certeza que pode falar o teu coração. E o que nós vamos contar aqui? Aconteceu comigo há 13 anos atrás, na gravidez do meu filho, na segunda gravidez minha. Foi um grande milagre de Deus e eu vou contar pra vocês, tentar resumir o máximo, porque a gente gosta muito de conversar, né? Eu vou tentar resumir e contar pra vocês com detalhes, mas resumindo, para ver se a gente consegue. Então, e se você chegou aqui agora, não se inscreveu neste canal, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, venha fazer parte da nossa família. Não esqueça, ativa o sininho para você não perder as notificações e deixa o seu like aqui para mim, porque ele é muito importante para que esse vídeo possa alcançar mais vidas. Então, bora agora passar para de hoje. Eu vou ler a Bíblia, aonde ela fala muito ao meu coração e eu creio que vai falar ao teu coração também. Vamos ler Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Onde diz assim: orar sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, amada, orar sem fé é em vão. Se você não crer que Deus pode fazer o seu milagre, tu tá jogando palavras fora, porque as suas palavras não vai subir nem ao teto, que dirá o coração de Deus. Então, para você descer joelho no chão e cara no pó, você precisa acreditar, crer, fé, mas uma fé 110% que Deus pode fazer. É assim que nós recebemos nosso milagre, crendo. É a fé que move o coração de Deus, é a fé, através da tua fé, que você consegue obter o que tanto você precisa. Eu vou contar para vocês como foi a gravidez do Gabriel. Foi uma promessa de Deus na minha vida, ao qual eu não queria, né? Eu estava com um casamento totalmente destruído, um casamento assim, acabado, literalmente, pó da rabiola, estava meu casamento. E eu estava assim naquela, sabe, quando você tá desesperada, que você não quer que algo acaba, mas então você vai buscar, bater na porta daquele que pode fazer. Então eu tava assim, todo lugar que tu fala, tem oração ali, eu tava lá. E foi nesse dia que eu fui numa casa de uma amiga minha, ela me convidou para um culto lá. Esse pastor eu não conhecia, não sabia nem quem era. E aquela oração maravilhosa, fogo que desce, fogo que cai. E aí vem o pastor profetizar para mim e ele fala que Deus mandava dizer para mim que ele ia me dar mais um filho varão. E através desse filho ele ia fazer grandes coisas na minha vida, que ele ia mudar a minha história, que ele ia mudar meu casamento e que esse filho era projeto dele para mim. E quem disse que eu quis? Bia, que não. Aí foi o perrengue aí com Deus, foi brigar com Deus. Porque eu não queria. E eu comecei, não, não é de Deus não. E que eu tomo anticoncepcional e que eu uso preservativo. Eu viro de cabeça para baixo, mas outro filho eu não quero. E aí, para mostrar que Deus é Deus, ele falou assim, olha, Deus, só para você saber que é Deus, não sou eu que tô falando. Deus falou para mim que você tá pensando isso, falou o seu pensamento. Na hora que ele falou tudo que eu tava pensando, na hora, minha filha, eu desmontei. Eu vi que era Deus. E foca na descarga, viu, do banheiro. E na hora que eu vi que era Deus, eu comecei a chorar, né? Porque eu não queria mais um filho, eu tava com o casamento destruído, não tinha condições de ter mais um filho, eu não tinha casa, não tinha praticamente marido, casamento acabado. Já pensou, um filho, 2 filhos, a gente ficar separada? Eu não pensava em uma coisa dessa, né? Com um já era difícil, 2, então, misericórdia. Porque eu achava que meu casamento, não sei o que faria, né? Só Deus mesmo. Só Deus, ou Deus fazer alguma coisa, minha filha já não tinha jeito. E foi então que realmente Deus, eu vi que era Deus. Eu falei, não tenho como brigar com Deus, né? Ele quer, vamos ver o que vai fazer. Mas o que eu fiz? Quis dar de uma de esperta, né? Comecei a tomar meu remedinho ali com o despertador certinho, tudo direitinho. Tava crente que eu tava me cuidando, que não ia ser por agora. Não, minha filha, deu 30 dias. Eu engravidei tomando anticoncepcional. Continuei tomando anticoncepcional, menstruando durante 3 meses, sem saber que estava grávida. E o que aconteceu? O menino mexendo, quando deu 2 meses mais ou menos de gravidez, o menino começou a vibrar, igual o celular vibra quando tu põe no bolso. Pô, era assim que o bichinho me vibrava. E eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa. Não, deve estar grávida, vou fazer exame. Corri para fazer exame, fiz 3 exames, 2 de urina e 1 de sangue, todos 3 negativos. Eu não sei se é por causa do anticoncepcional que eu tomava, que não dava positiva a gravidez, ou se foi Deus. Eu creio que foi Deus, né, que não deixou eu ver mesmo, para poder a gente tomar vergonha na cara e se arrepender do que a gente estava fazendo, porque automaticamente quando você não quer a gravidez, você rejeita ela, né, e abre no mundo espiritual aquela rejeição sobre aquela criança. E foi aí então, ai, quase que eu derrubei esse celular.
Foi aí que eu pedi minha avó pra botar a mão na minha barriga e ver aquele trem vibrando em mim. Eu pensei até que era uma macumba, né? Sabe aquelas coisas que a gente ouve falar de macumba, que dá um bicho na sua barriga? Eu pensei até que fosse isso. Pensei mesmo, gente. Porque o trem era estranho demais. E aí foi que a minha avó, na hora que ela colocou a mão na minha barriga, falou assim: olha, Deise, vá orar, pedir perdão a Deus, quebrar toda a maldição sobre a sua gravidez, porque você está grávida. É Joãozinho ou Mariazinha? Foi assim que ela falou. E eu fui orar realmente e clamar a Deus, pedir misericórdia, né? E abençoar aquela gravidez, abençoar a vida do meu filho, quebrar toda a maldição que eu lancei, toda a rejeição e tal. Foi que eu marquei a ultrassonografia para fazer. Marquei o ultrassom. Quando eu fui fazer a ultrassom, o médico falou na hora: é homem. Você tá com 3 meses e 1 semana e meia. É homem, sem sombra de dúvida. Foi abaixo esse aqui. E foi a gravidez, assim, bem complicada, porque eu sentia sempre ele como se fosse sair, sabe? Eu ainda tinha hora que eu botava a mão e falei: vai sair, Jesus vai sair. Eu não falava pra ninguém, pra não assustar meu marido, nada. Minha mãe, na época, eu tava grávida, minha mãe veio embora pra Itália, eu fiquei sozinha com meu esposo na cidade. Minha avó também não morava mais na cidade. E só era meu esposo e minha filha, e nós mais ninguém. Mas mesmo assim eu tentava levar a vida normal, né? Porque a gente é assim, a gente não para, parece que tem uma formiga no corpo. A gente fez o chá de bebê do Gabriel. E no chá de bebê a gente tava lá todo mundo curtindo, comendo de boa. A pessoa aqui não tava gorda, não, filha. A gente só tava barriguda. Prometo que eu não tava gorda. Tava até uma gravidez, uma grávida bonita. Fiz aquele barrigão, sentei no banco, minha filha, o banco, puf, quebrou as pernas. O banco quebrou as pernas, gente, comigo no banco. Tem noção de coisa dessa? Eu me sentia a baleia, né? Mas aí o banco quebrou, eu fiquei de boa, tranquila. E foi que então, no sábado, né? No domingo, quando eu fui no banheiro de madrugada, fiz aquele tchó, aquele xixizão. E ali então eu não sabia que minha bolsa tinha rompido, né? Fez um buraco, né? Que tava saindo líquido. E isso foi no domingo, de domingo pra segunda. Na segunda eu comecei a sentir contração. Uma dorzinha nas costas, dor no pé da barriga. A gente foi aguentando, foi aguentando. Quando foi na terça-feira, o bicho tava rochando, minha filha. A coisa tava ficando feia. Eu falei: não, bom, me leva pro hospital que o negócio tá ruim. Cheguei no hospital, o médico, a única coisa que ele fez de mim foi um toque, né? Tocou, ele falou assim: olha, você tá com 3,5 de dilatação, você vai ficar por aqui. Não, você não deveria, você tá entrando ainda no 8º. Já fiquei no hospital. O problema é que a pessoa aqui não tinha, literalmente, arrumado bolsa, não tinha separado nada, a gente não tinha nem roupa passada, não tinha nada. Tava nada pronto. Não faça, minha irmã, tu vai parir, chega no 7, minha filha, tu já prepara tudo, já deixa tudo prontinho, igual eu fiz com a de Paula. Deixei já, minha filha, tudo certinho, no sexto já tava tudo pronto, né? E o de Gabriel não tinha nada. Foi o que eu fiz? Eu tive que sair do hospital, porque eu não levei nada, fui pro hospital sem levar nada, achei que, né, ele ia mandar pra casa. Saí do hospital, fui na loja comprar a bolsa do menino, porque eu não tinha nem a bolsa da maternidade. A gente não tinha dinheiro, como eu falei, né? A gente tava pobre, não tinha condição de nada. Então, naquela semana, chegou um dinheiro pra mim. E aí foi que eu comprei a bolsa da maternidade. Saí do hospital pra comprar a bolsa. E depois fui pra casa arrumar a minha roupa. E não podia nem arrumar do menino, porque eu não podia demorar muito tempo fora do hospital. Só arrumei, separei a roupa que eu queria pra maternidade e pedi minha prima pra ir na minha casa passar essas roupas pra mim, arrumar a bolsa do menino e trazer pra mim, né? Porque ele ia nascer. Eu só ia sair do hospital com ele nos braços. Voltei pro hospital. Até então eu não sabia que eu estava perdendo gradativamente o líquido amniótico, né? Ao ponto que perdi todo o líquido amniótico. Mas na quarta-feira eu tinha uma penúltima ultrassom para fazer, só que eu não ia fazer no hospital. Eu ia fazer na clínica onde eu estava sendo seguida, né? E o problema é que não sei qual é a responsabilidade do médico, que ele viu tudo isso e não fez uma ultrassonografia dentro do hospital em mim. Nada, gente. Incrível, mas nada. Foi que eu saí na quarta-feira para fazer a ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, a médica falou assim: olha, vai pro hospital, volta pro hospital e fala pro seu médico entrar em contato comigo. Só que a ultrassom que eu fiz era 5 horas da tarde. Eu não vi mais o médico. Ele só passava lá na parte da manhã, porque o resto do dia ele sumia. No outro dia que ele chegou, só que na quinta-feira, em vez de ele chegar de manhã, ele foi chegar de tarde. Eu já tinha comido, minha filha. Porque a gente ainda é besta, né? Ia ficar com fome, né? Esperando o médico, eu não sabia. Toda grávida a gente quer mais é comer, encher o bucho, né? Aí, na quinta-feira, quando ele chegou, eu já tinha almoçado. E aí eu falei com ele: doutor, ele nem, na verdade, quando ele chegou, ele já foi para o hospital porque a médica entrou em contato com ele porque ele não tinha dado sinal de vida para mim nem para ela. Aí foi que ele chegou, ele falou: olha, aí ele foi falar: olha, a médica me ligou e tal, falou que a gente tem que entrar com
o seu parto com urgência. Então, eu só liguei já pra pediatra, ela está vindo. E assim que ela chegar, a gente faz o seu parto. Falei, tá bom. E aí, a gente ficou esperando essa pediatra chegar. E ela acabou demorando, acabei fazendo o meu parto na sexta-feira. O problema é que a minha bolsa perfurou e eu fiquei 48 horas sem líquido amniótico e eu tenho streptococo. Eu tenho essa bactéria, tanto que todos os meus 3 filhos, eles nasceram com essa bactéria. Porque se eu tiver, o médico falou, se eu tiver sem gravidez, todas sem gravidez, os meus filhos passariam, porque já passa, né, na gravidez. Então, a possibilidade dele sobreviver era zero, né? Porque eu teria que ter feito uma terapia, eu não fiz nada. Eu fiquei 48 horas sem líquido amniótico, com a bolsa estourada. Antes, né, porque a bolsa estourou foi no sábado, então ela já estourou, ela já tinha feito um buraco. Então, eu fiquei de um sábado até a sexta-feira com a bolsa estourada e fui perdendo o líquido amniótico. Quando chegou ao ponto de 48 horas, eu já não tinha mais líquido, nada, zero. Aí, só que eu não fiz terapia, porque quando você tem esse problema do streptococo, você tem que entrar na terapia, você não pode passar muito tempo com a bolsa estourada, porque a criança pode não, né, pega uma bactéria e não sobrevive. Foi o que aconteceu, quando chegou na quarta-feira, né, ele mexia pouquíssimo, era só aquela, sabe, forçada, aquela coisa de tanto apertar, futucar a barriga. Quando deu na quinta-feira, basta, ele não mexeu mais, não deu sinal de vida. O médico também não ouviu o coração, o médico não fez nada, gente. Eu não sei que hospital, parece que eu tava num hospital, não, eu tava num açougue. E era particular, porque eu tinha um plano da Unimed, tá? Imagine se não fosse. Eu acho que tinha matado eu, só pode. O Gabriel já não mexia na quinta-feira. Eu fui e falei com ele, doutor, não tô ouvindo meu filho mexer, ele não mexe mais. Tem uma coisa que tá errada. Ele só meteu o dedo em mim, toque e tchau. No olho, viu o coração, não falou nada. Não falou que tava mal, que tava não. Nada, absolutamente. Quando foi na sexta-feira, a médica chegou, já era 4 horas da tarde. E aí eles marcaram minha cesárea, que eu como entrei na sala de parto, que foi o Gabriel fez o cesáreo, já era 6 horas da noite. E aí o certo era o Ricardo entrar junto comigo, já tava tudo esquematizado. No final das contas, no último instante, eles disseram que o Ricardo não ia entrar mais comigo. E eu pedi pra fazer a ligadura, eu queria fazer a ligadura. Na hora, ele disseram pra mim que eu não podia fazer ligadura, porque o plano não ia cobrir. Aí eu falei, como o plano não cobre? Vocês falaram que cobrir. Não, mas o plano só vai ser, a carência do plano é no dia 15, do dia 15 pra lá. E hoje é primeiro, não cobre, você teria que pagar, era R$ 500 na época, a gente não tinha esse dinheiro. E eu falei, pode dar um cheque pra no outro dia ser coberto, minha mãe ia mandar o dinheiro daqui da Itália pro Brasil pra mim. O médico disse não. Eu falei, mas não pode passar o cartão? Não, tem que ser dinheiro. Eu falei, Jesus, misericórdia. Eu falei, amor, deixa pra lá, meu filho. Nós só tem mais um. Mais um. Aí eu fiquei arrasada, né? Porque eu não queria, né? Não queria mais. Né? Eu queria ligar. Porque, gente, eu passei muito problema que depois eu vou contar pra vocês tudo que eu passei no meu casamento. Então, eu não queria mais outro filho. E aí eu falei, Deus vai me dar mais um. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria ou se eu dizia glória, com misturado com aleluia. Mas eu escolhi dizer glória misturado com aleluia e saber que ele é Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e não cabe a mim entender a vontade dele. E aí, eu fui confortável para a sala de cirurgia fazer o quê, né? Não podia lutar contra a vontade de Deus. Ganhei meu filho. O combinado era que quando ele nascesse, ia colocar ele em cima do meu peito. Ok, quando o menino nasceu, ele saiu depressa com o menino. O ruim que eu fiquei anestesiada do pescoço para baixo, porque eles me furaram 4 vezes. E a última foi pegar aqui em cima mesmo, bem em cima, porque eles não conseguiam. Acho que o médico era muito doidão, só pode. Que ele não conseguia, ou minha coluna tava muito tortinha, eu não sei, mas sei que ele me furou 4 vezes pra poder dar anestesia. E aí, quando... Eu não falo muito aí, vou tentar cortar o aí. Quando o Gabriel nasceu, eles tiraram o Gabriel, eu fiquei logo já angustiada, porque cadê o meu filho? Cadê meu filho? Nada. Quando eu entrei pro quarto, achei que ele ia estar lá, né? Quando eu entrasse, nada. Aí pronto, eu já tava, antes de sair da sala de cirurgia, eu já tava com a cabeça assim, explodindo de dor. Quando eu fui pro quarto, a cabeça doendo demais. O médico veio e me deu um remédio para poder eu relaxar e dormir. E nada de eu dormir, eu só gritava meu filho, meu filho, meu filho. E ele veio e me deu a segunda dose, terceira dose, nada. Quando deu umas 10, 11 horas, a minha prima que ficou comigo, porque o Ricardo foi levar minha avó e a Esté que estava lá, né? Pra casa, pra poder eles descansarem, não tinha como ficar todo mundo lá. E o Ricardo foi tomar um banho e comer e voltar, né? Pra me ver depois ele voltar pra casa, que minha prima disse que ia dormir comigo no hospital. Aí, eu não dormia de jeito nenhum, só gritava, gemia de dor de cabeça e falava, meu filho, meu filho.
E a minha prima foi e falou com o médico. O médico falou, olha, eu não posso dar mais nada pra ela, porque se eu der, eu vou dopar ela, o nível de dopar, e pode acontecer algum problema e ela vir a óbito. Não posso, ela tem que relaxar. Aí foi que minha prima ligou pro meu esposo e falou assim, olha, vem logo, porque a Daisy tá mal, e se ela não ver o bebê, ela vai dar um troço e vai morrer. Aí ele veio pro hospital e conversou comigo, tentou me acalmar, e falou, amor, nosso filho tá bem, fez foto. Só que na foto, o menino tava dormindo, porque parece uma criança dormindo, parece que tá morta. E quem disse que eu queria acreditar? Eu ia falar com ele que não. Que eu não acreditava em ninguém, eu queria ver meu filho, eu queria meu filho. Testada eu, né? Misericórdia. Ah, gente, qualquer mãe faz isso, fala isso. Se você não faria a mesma coisa, comenta aqui embaixo pra mim. Pois eu fiquei muito angustiada, eu queria ver meu filho, não queria saber de nada. Foi que aí ele foi, desceu e pediu a pediatra, assim lá, quem tava lá, que tinha que trazer a criança pra poder eu ver, pra poder eu descansar, né, e tal. Aí ela não queria deixar porque foi um parto complicado. E aí vem a história, o que aconteceu. Por que que ela não queria deixar? Porque o Gabriel, ele nasceu morto, né? Ele nasceu morto e não tinha como trazer pra mim. Aí, mesmo assim, ele foi lá, pegou a criança, brigou com a médica, falou que ia trazer, que arriscava a vida, e ia trazer pra mim, pra poder acalmar. Quando ele trouxe a criança pra mim, eu toquei e vi que ele tava quente. Eu apaguei, desmaiei, literalmente. Só acordei 3 horas da manhã, porque a gente queria fazer xixi, minha filha, a gente queria mijar de qualquer jeito. A minha bexiga estava explodindo, literalmente. De tanta dor na bexiga. Além da cabeça, a bexiga estava explodindo. Porque eu não consigo, gente. Eu sou traumatizada. A pessoa me joga até os 9 anos na cama, né? E aí eu fiquei traumatizada depois. Eu não consigo fazer mais xixi na cama. Não consigo. Pode bexiga explodir porque eu não consigo. Aí eu levantei 3 horas da manhã, fui às 3, 4 horas da manhã, fui pro banheiro fazer aquele xixi. Foi parecendo que eu tinha aberto umas 10 torneiras, minha filha, porque a torneira abriu com gosto. Foi que minha prima acordou e falou: Dei, você é maluca, você não podia fazer isso, você corre risco de abrir os pontos por dentro e tal. E foi isso que aconteceu, minha filha. Meus pontos abriu. Oh, tristeza, abriu. O médico não quis me abrir para poder fechar os pontos por dentro. Ele falou: a única coisa que vai dar uma aderência na sua cirurgia, mas a gente não pode fazer mais nada. Tu mexeu no que mexeu em casa de maribondo. Agora vai ter que pagar a consequência. Então, minha irmã, se tu for parir, partorir, ganhar neném, botar esse bruguelo pra fora, de cesárea, não levante da cama não e tá sozinha igual eu fiz, porque tu vai sofrer depois a consequência. E eu acabei ficando com como é que fala? Um defeitozinho na barriga. Eu fiquei com um ladinho mais alto do que o outro. Por quê? Porque estourou, então criou aquela aderência, então ficou defeituosa, né? Pra gente deixar de ser bestada. Dia de manhã, a médica veio pra me contar, falar pra minha mãe, seu filho tá bem, tal, 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 tal. Só que eu queria te dizer algo, que o seu filho é um milagre de Deus, ele nasceu morto e Deus soprou a narina dele, o sopro da vida. Aí eu falei, amém, eu creio. Ela falou assim, eu falei, eu creio, eu sou cristã e eu creio que Deus, ele é o Deus de milagre. Ela, agora eu entendi, porque antes de sair de casa, Deus mandou interceder pela vida do teu filho, porque era uma guerra no mundo espiritual. Satanás queria tirar a vida dele. E quando eu estava perdendo já as minhas forças, eu já estava desistindo, tentei de todo jeito reanimá-lo, né? E meu esposo conta que ele ficou do outro lado do vidro vendo ela batendo no pé, e ela soprando, ela puxando pelo nariz, ela sacode, ela puxa, ela vai, sacode, e nada. E aí quando ela balançou a cabeça dizendo assim, tipo, não tem mais jeito, meu esposo começou a pedir a Deus, né, que o Senhor deu a vida, que o Senhor soprasse a vida nas narinas dele e tal, ela descendendo de lá e meu esposo descendendo de cá, e eu não sabia de nada, né, não sabia de nada. E aí Deus foi e fez o milagre, deu a vida ao Gabriel, como ele havia prometido que ele deu, e só ele pode tirar. E aí ela me conta isso, e ela falou assim, olha, seu filho é um milagre de Deus, Deus vai usar muito a vida dele, por isso que o inimigo, ele tentou de qualquer jeito tirar a vida do teu filho, mas só Deus pode tocar, foi ele que deu, só ele pode fazer. E o Gabriel nasceu, foi tudo tranquilo, foi aí então que um médico foi um irresponsável e me mandou pra casa, sabendo de toda a história, menino prematuro e tudo quanto, ele me mandou pra casa com 24 horas que eu tinha ganhado o Gabriel, uma cesariana complicada. Fui pra casa, eu tive reação à anestesia, como eu falei pra vocês. Fui pra casa no sábado, às 6h30 da tarde. No domingo, tudo tranquilo, né? Aquela dor de cabeça ainda continuou. Na segunda-feira, o meu marido falou assim, bora vacinar o Gabriel? Logo, eu falei, então bora, né? Eu vou, né? Eu quero ir, vou deixar tu ir sozinha, não. Aquela mãe mamona, como diz, aquela mãe babona. Eu fui, né, com ele. Quando eu sentei, gente, no carro,
coisa de segundos, assim, desceu um líquido quente, queimando a minha coluna, queimando literalmente a minha coluna, e parou na parte, assim, embaixo, onde a mulher sente dor pra ganhar neném, bem nas costas, assim, ó, parou aqui embaixo, e queimou ali embaixo. Quando queimou, que parou e fez assim, desceu e fez assim, abriu. Parece que é incrível, parece que jogou um trem assim, que fez assim e abriu. Minhas pernas morreu. Eu tentava mandar o comando pra mexer minha perna, ela não mexia. Literalmente, gente, é terrível. É horrível essa sensação. Não mexia e eu comecei a chorar de dor. E meu esposo, que foi? Eu falei, uma dor na minha coluna. Eu só fiz assim, dizendo que era a coluna. Como ele já sabia que tinha tido a reação à anestesia, o irresponsável do médico pegou e falou pra ele comprar um remédio e já ficar em casa, porque alguma coisa poderia acontecer e ele poderia não estar na cidade. E foi isso que aconteceu. Aí foi que o meu esposo ligou pro médico, tinha um telefone celular dele, ligou pra ele e ele mandou tomar aquele remédio, tomar 2 comprimidos do remédio. Foi que eu tomei e comecei a clamar a Deus, sabe? Nada das minhas pernas voltar, mais ou menos uns 30 minutos ali eu parada e nada das minhas pernas voltar. Eu comecei a clamar a Deus, né? E dizer que o Senhor tinha me dado meu filho, foi promessa dele, não foi escolha minha e tal, né? Resumindo. E que minhas pernas começou a formigar e começou a mexer, eu senti a formigação nas minhas pernas. E ele foi comigo para o hospital esperar o médico chegar, porque o médico literalmente não estava na cidade, era época de carnaval, ele estava curtindo o carnaval em Porto Seguro. Acho que ele chegou de lá muito doidão. Muito doidão, porque pensei que na frente tinha tomado era toda, né? Com certeza. Aí, quando foi à tarde, eu fui pro hospital e o médico foi e falou pra mim, olha, não tome mais essa anestesia, porque se você tomar, você dessa outra segunda você não escapa, você é alérgica e era pra você ficar paraplégica agora e eu não sei como você tá andando. Eu fui contei pra ele que eu senti realmente e foi Deus. Ele falou assim, até ele assumiu, foi Deus mesmo. Porque, e outra, se você tomar, ou você morre na mesa de cirurgia, ou você não anda mais. É tanto que pra Paulo eu não tomei, eu tomei a geral. E pra casa, tranquilo, né? E aquela dor de cabeça continuou. Eu acho que senti essa dor de cabeça por mais ou menos 5 dias. Essa dor de cabeça terrível. Moral da história, já tá esse perdido, foi isso aí, né? Mais uma vez a vitória. E tem outras histórias que eu vou resumir aqui, porque o vídeo já ficou muito grande, que eu passei essa guerra com o Gabriel. Realmente Deus prometeu que através da vida do Gabriel ele ia mudar a nossa história, ele ia mudar meu casamento, ele ia fazer grandes coisas, só que eu não sabia o quanto eu ia ter que sofrer para isso. Gente, eu sofri e meu filho sofreu muito para cumprir essa promessa. E eu vou contar em próximo vídeo o que aconteceu. Assim, era a fúria do diabo muito grande e Satanás ainda usava assim a vida do meu esposo para atracar a vida do Gabriel. E isso eu vou contar no próximo vídeo. Se vocês quiserem saber a história, comenta aqui embaixo. Né, Deise, eu quero saber a história, por que aconteceu. Coloca aí, hashtag a história do Gabriel, que eu vou contar pra vocês, né? Continuar a história do que o percurso da promessa de Deus, mas a gente sofreu, tanto eu quanto ele, meu filho, sofreu muito para que essa promessa pudesse ser alcançada. E louva a Deus que Deus trabalhou e Deus tem cumprido. Eu falo que Deus tem cumprido essa promessa, né? Tem feito na vida do meu esposo, tem moldado ele, tem ensinado ele a cada dia. Então, vamos terminar esse vídeo por aqui, porque já ficou grande, a gente tentou, né, diminuir. Então foi isso aí, o Gabriel viveu 48 horas sem líquido amniótico e eu com estreptococcus, sem os médicos saberem de nada, em negligência literalmente dos médicos. Era pro meu filho não estar aqui, mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então se Deus prometeu na sua vida, minha irmã, se Deus prometeu na tua vida, meu irmão, pode durar o tempo que for. Pode você falar assim, tá demorando, mas não tá demorando. Chega no tempo certo, na hora certa, ele cumpre a tua promessa. Depende de você crer nele. Depende de você acreditar na promessa que ele faz. Viu? Ele faz. Então, creia na promessa que ele, Senhor, vai cumprir na tua vida. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!